Peraí, que eu ainda não achei a aula aqui. Peraí. Se você não achar, me fala que eu tenho aqui. Tá, não, eu tenho que eu te mandei. Ah, tá. Acho que já. Tá aqui. Tá aqui. Tudo bem. Gente, bom dia de novo a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa terceira aula de política brasileira. Hoje com a participação mais do que especial da professora Maria do Socorro, né, minha ex-orientanda durante anos de graduação, de mestrado e doutorado. A professora Maria do Socorro, que é formada em Ciências Sociais pela Federal Fluminense, né, e com mestrado, doutorado e pós-doc na USP, Universidade de São Paulo. Especialista no tema de partidos, e hoje eu sou muito grato de poder contar com ela aqui para essa introdução sobre o tema de partidos, né, que muitos não conhecem, e é muito gratificante poder contar com tamanho conhecimento aqui nessa breve introdução aqui ao estudo do tema. Socorro, seja bem-vinda. Obrigada, Bruno. Estou tentando ainda aqui colocar o vídeo. Prazer imenso, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Parabenizar o Bruno por essa iniciativa aí tão legal. Fiquei super feliz quando recebi o convite, primeiro vi anunciando aí, né, em diferentes redes sociais. Fiquei muito feliz com essa iniciativa dele, porque de fato a ciência política ela precisa cada vez mais né, chegar às pessoas. Ela ainda está muito elitizada, eu diria, né? E essa é uma bela oportunidade para a gente ter essa conversa, esse bate-papo aí, trazendo um pouquinho como é que a ciência política, né, ela estuda, né, os diferentes fenômenos políticos. Então, por isso ser tão importante, ele... Alô, travou? Gente, travou para todo mundo ou só para mim? Né, tem que... E aí, travou para você também, Bruno? Agora está funcionando. Então, para mim, não está aparecendo aqui. Só está Zoom, está escrito azul, Zoom. Ah, então é o meu. Então deu problema no meu. Pode continuar. Acho que foi problema na minha internet mesmo. E eu não estou conseguindo ainda botar na tela, tá? Eu não estou conseguindo aquela página que eu acesso para dividir a apresentação, sabe? Então, aqui embaixo no compartilhar tela, você coloca no verdinho. Então, eu sei, mas não aparece para mim essa tela. Só aparece a tela do Zoom, escrito Zoom azul bem grande. Mas você está com ela aberta no seu computador, a apresentação? Então, tá no meu computador, mas não, tipo assim, ela tá... Eu baixei do seu, né, que eu tinha te passado ontem. Vê se você consegue colocar ela aí, Bruno. Tá. Eu não tô... eu preferi fazer isso para a gente ter uma organização desse conhecimento de hoje, porque todos os temas, como, né, em qualquer disciplina, ele é muito vasto. E eu fiz realmente uma seleção daquilo que eu penso ser importante para iniciar essa discussão sobre uma área clássica, né, da ciência política, que é justamente os partidos e os sistemas partidários. E o Bruno vai estar trazendo para a gente esse resumo que eu fiz. Claro que também ficaram de fora vários temas importantes, mas fiz essa seleção e no debate a gente, então, caso eu não cubra todas as curiosidades que o grupo que está aqui presente tenha, a gente, então, no debate, traz aquele assunto que eu não privilegiei nessa apresentação. Está aparecendo? Então, deixa eu ver aqui. Ela aparece no meu... Aparecendo no seu computador. Oi? Isso, agora sim. Beleza, tá certinho? Você sabe o que está acontecendo, Bruno? Ela aparece num cantinho que era onde o seu rosto aparecia. O que significa que só está aparecendo para você. Para mim, não. Então, você coloca aqui à direita mesmo, você coloca para maximizar a tela. Tem um chat só aqui. Isso, que está aparecendo para todo mundo. Tá? Então, é só você colocar para maximizar. Aonde?
Para todo mundo aparece, né? Só para eu saber aqui. É muito estranho o que está acontecendo. Aqui para o chat está aqui do lado e bem no centro da minha tela está só escrito Zoom de novo. É só o Zoom. Não saiu daquela tela que eu te falei, para falar a verdade. Será que eu entro de novo? Não, eu acho. Deixa eu ver. Ó, aqui do lado direito, quando aparecem as telas, está escrito, né? Ocultar miniaturas de vídeo, mostrar vídeo e esse. Agora aqui... apareceu. Ah, então tá bom. Então você vai falando, eu vou passando. Pode ser? Agora ficou bom. Tá. Vai ser melhor. Tá. Então, vamos lá. Então, assim, desculpe aí essa confusão, mas é o problema das tecnologias. Elas são muito boas. Isso é normal. Mas eu, então, tenho mais problemas ainda com elas. Quando o Bruno me convidou, eu achei muito bacana e tudo mais. Falei, mas vai ter que ser via... Bom, mas tudo bem, ele vai me ajudar. Então, é isso que está acontecendo também, já previa isso. Então, você pode, inclusive, colocar naquela tela de apresentação, né? Mas eu não sei. Se está com dificuldade, melhor. Para mim, está cortado aqui. Está no meio. Eu não estou conseguindo ver slide nenhum direito. Não sei se para todo mundo está assim. Deixa eu ver aqui, peraí. Tem um comando em algum lugar que é para apresentar, né? Então, ela fica só a tela do slide, que eu vou estar... Deu certo agora? Tá. Agora tá. Então, vamos lá. Então, como eu já disse, prazer enorme estar aqui, né? Vamos, então, discutir um pouquinho o que trata, né, esse assunto e como que a ciência política estuda os partidos e os sistemas partidários. Tá? Então, pode passar para o próximo. Nós vamos ver, na primeira aula, vou estar discutindo o que é um partido político, né? O que eles fazem, que é importante para a gente saber, e qual é a sua importância numa democracia. Bom, em seguida a gente vai fazer uma leve discussão sobre os partidos no Brasil, tá? Porque eu penso que esse debate no Brasil, vocês têm mais perguntas que eu imagino sobre os partidos no Brasil, então ele vai ficar para o debate especialmente, mas a gente vai entrar, claro. Eu escolhi uma das abordagens para entender os nossos partidos. E depois a gente vai, então, discutir o sistema partidário, o que é um sistema partidário, né? Qual é a sua relevância também para uma democracia. Né? E, assim, esse é um tema super importante atualmente no Brasil, como em qualquer democracia no mundo, porque as democracias estão, como vocês têm acompanhado nos jornais, nas redes sociais, a gente está passando por uma crise desse regime, né? O regime político chamado democracia liberal. E os partidos políticos e os sistemas partidários são fundamentais para a gente entender como é que uma democracia liberal funciona. Então, hoje nós vamos estar tentando entender esses objetos dentro de uma democracia liberal. Né? Eu não vou estar vendo, por exemplo, regimes fechados, né? Regimes de partidos únicos, como a China, por exemplo, né? Que é outro tipo de regime. A gente vai focar naquele regime que alguns dizem que a democracia brasileira ainda não é mais democracia, mas eu estou entendendo que ainda é uma democracia. E para ela funcionar bem, ela precisa ter partidos, né, funcionando e sistemas partidários funcionando para dar conta da representação política que é fundamental numa democracia. Então, a gente agora vai um pouco entender da ótica, né, por meio das lentes da ciência política, um pouquinho como é que a gente estuda esses objetos. Vamos lá, Bruno. Passar aí. Então, primeira questão que a gente se depara, né, quando quer entender um fenômeno político, e não é diferente no caso dos partidos e dos sistemas partidários, tá? É definir o objeto. Né? Se eu perguntasse para vocês na sala de aula o que você entende por partidos políticos, provavelmente todo mundo aí vai ter uma resposta. Né? A gente já nasceu, né, alguns talvez não aqui, com os partidos existindo. Né? Mesmo no regime militar, que era no caso do Brasil, a gente tinha partidos. A Arena, vocês devem lembrar, os mais velhos, e o MDB. Né? Então, aqui há uma singularidade, mesmo em regime fechado, como foi a ditadura militar, a existência de partidos.
Bom, a gente pode explicar isso depois mais para frente no debate, mas por enquanto, o que eu quero focar aqui, que é importante a gente entender, é que para eu estudar esses fenômenos eu preciso buscar alguma abordagem política, é isso que eu estou chamando de lentes, né? Entender, interpretar o funcionamento dessas instituições pelas lentes da ciência política, a gente precisa dominar algumas abordagens teóricas. Obviamente que não tenho tempo para abordar profundamente a abordagem, todas elas. Então, eu fiz uma seleção de algumas aqui. E a primeira é essa. A primeira abordagem que a ciência política, né, que tiver interesse de estudar, vai conhecer, né, uma das mais famosas, que inclusive não é só na ciência política, mas é na sociologia, mesmo a antropologia tem uma pegada também, pela abordagem estruturalista, ou marxista para outros, partido é entendido como o quê? Olha só que interessante. Como uma organização política portadora dos interesses de uma classe. É uma definição muito, né, simples, né? Então, vejam, tem uma relação muito importante aqui, e essa definição, um dos autores que a usa é o Duverger, o Maurice Duverger, em um livro de 1954, logo depois da Segunda Guerra Mundial, portanto, ele está fazendo uma grande discussão sobre os partidos políticos. É uma primeira grande obra, né, dividida aí em dois grandes livros. A primeira parte só discute os partidos políticos, a segunda, os sistemas partidários. E nessa abordagem, então, ele está focando a relação. Pode passar para o próximo. Essa relação, qual é a ênfase que ele dá, né? É a ênfase na relação entre partido e grupo social, né? Ou seja, o partido ele vai ser um instrumento para a defesa dos interesses de uma classe social. Mas também ele foca em um outro objeto super importante, que é a ideologia. Então, veja, a gente fala muito partido dos trabalhadores, partido dos empresários, né? Partido dos agricultores, né? Partido dos... a gente até brinca que no Brasil já existe o partido militar. Todos esses partidos, segundo essa abordagem, têm que dar conta dessa relação. Então, eles deveriam representar, em uma democracia liberal, isso é muito importante, os interesses de todos os setores relevantes de uma sociedade. Né? Pode passar para o próximo, por favor. O outro enfoque super importante é o enfoque funcional. Né? E o Huddersfield, que está lá no finalzinho, é um dos principais autores dessa corrente no livro de 1982. Ele está citando a sua definição. Abre aspas, ele vai dizer, é um grupo que compete pelo poder político disputando eleições, mobilizando interesses sociais e advogando posições ideológicas, e assim conectando os cidadãos ao sistema político. Veja que essa é uma definição que dá um dos objetivos fundamentais do partido político. Né? Ele está muito focado na função. Né? Eu falei objetivo, mas aqui é a ideia de função. Ele tem uma função numa democracia, que é conectar, que é vincular, né, os cidadãos ao sistema político. Se ele fizer isso, levando para as arenas políticas esses interesses, os interesses sociais dos diferentes setores, dos diferentes cidadãos que compõem a sociedade, os partidos, então, estariam sendo efetivos. Outra abordagem muito importante também, que tem um peso, especialmente recentemente, eu digo dos anos 90 para cá, é a abordagem que a gente chama da escolha racional. Né? Qual é a ideia? E aí o Dawes, de 1956, no livro dele também tem essa definição, ele está dizendo que o partido é uma equipe de cidadãos, né, que buscam controlar o aparato de governo, obtendo cargos numa eleição devidamente constituída. Né? Então, aqui o foco é esse controle do aparato do governo, né, por meio de eleições. Então, na escolha racional, os cidadãos estariam preocupados de maximizar, né, as suas ambições e seus interesses. E o meio que a democracia liberal dá para isso é justamente ter grande apoio no eleitorado, por isso a eleição, né? E por meio das eleições, né? Chegar às arenas políticas com maior número de acesso a esses cargos políticos, justamente para controlar o aparato de governo
então, pensar em políticas públicas, em como, através delas, maximizar os interesses e as ambições dos cidadãos. A próxima. Então, vejam, essas foram as principais abordagens, ou as lentes teóricas, né, digamos assim, que a gente tem usado na ciência política para entender os partidos políticos, né? Então, isso significa que a análise, quando a gente está entendendo, né, como essas instituições são relevantes, qual o seu papel para uma democracia funcionar, ela sempre vai depender dessa concepção que a gente, né, que o analista escolhe para fazer essa análise, né? Esse é o ponto de partida, não tem como não fazer essa seleção. Por isso que a gente vai ter que ler muito, vai ter que gostar, né? Sempre disse para o Bruno, quando estava orientando, né, que a primeira coisa que a gente tem que fazer na hora, bom, escolher o objeto, né? Ter um interesse de o que você quer estudar. E depois ler muito, escolher passar pelas abordagens teóricas e selecionar aquela, então, que seja que a gente, enquanto estudioso, tem mais identificação por ela, né? Se a gente tem identificação por uma abordagem, ela vai nos ajudar muito, né? Por isso que eu digo lentes, né? Ela vai nos ajudar a ler e a interpretar como aquele fenômeno político, instituição política que seja, funciona. Então, pode passar, por favor, Bruno. Eu escolhi então, né, uma que tem me ajudado muito a pensar o Brasil e a pensar o Brasil em relação aos partidos no Brasil, o seu funcionamento em relação a outras democracias, por essa lente específica, ou seja, por essa abordagem, que cujo autor principal é o Lapalombar e o Weiner, no livro de 1982. Esses autores definem partido político como uma entidade concreta, né? Como se fosse uma casa, um edifício, né? Que busca, né, ter pelo menos essas características principais. Tá? Então, quais são essas características? Precisa ter uma continuidade organizacional, uma organização em nível local, ou seja, precisa ter diretórios, tá, em nível nacional. Nosso sistema é federativo, então a gente tem 3 arenas de poder, né? Nacional, estadual e municipal. Então, segundo essa abordagem, precisa ter essa estrutura local, né? Onde a gente mora, onde as pessoas vivem, onde as pessoas fazem festas, dividem, compartilham, né? Diferentes formas de vida. Para quê? Para os partidos estarem cada vez mais próximos, né, dos eleitores, das pessoas às quais elas terão que representar seus interesses, né? Determinação deliberada dos líderes de chegar ao poder, né? É importante, né? Porque, de outra forma, eles estariam mais interessados em outros objetivos, que não atingir cargos. Então, isso faz parte de uma democracia, não tem... até porque se a gente não tem lideranças competentes para assumir esses cargos, seria muito difícil ter uma democracia funcionando eficientemente. Então, precisa ter essas lideranças, né? Estudando, se organizando, pensando o país, né? Pensando e articulando políticas, né? Pensando o que é o bem, o que é esse bem público, né? Que é uma república que precisa de fato ter políticas para todos, para que as pessoas sejam atendidas, para que o dinheiro arrecadado de cada um de nós seja compartilhado, né? Retorne em políticas públicas universais, né? Que sejam importantes. Então, política de saúde, educação, previdência, né? Então, por isso que ter lideranças com visões políticas abrangentes, tá? Pensando realmente na saúde das pessoas. Então, ou seja, tem um perfil de liderança, né, que é importante que esteja no poder. E os partidos têm esse papel, né, de instrumentalizar essas pessoas, de fazê-las estudarem, para pensar o Brasil enquanto uma república ou qualquer outra democracia, né? E o quarto seria uma preocupação em buscar o apoio popular nas urnas, porque, de fato, uma democracia, as eleições, né, digamos assim, é um momento fundamental para a escolha dos nossos representantes. Então, é fundamental que os partidos saibam como, né, chegar ao eleitorado. Isso faz parte, né, de todo esse processo. Vamos lá.
Então, veja, essa é uma definição que está relacionada a uma abordagem super importante, que é a chamada teoria do desenvolvimento político, né? Para ela, os partidos surgem em circunstâncias históricas específicas, não é em qualquer momento, né? No caso, pode passar, por favor, Bruno. No caso aqui, são circunstâncias normalmente relacionadas ao processo de modernização e que, pode passar, que processo é esse? E nesse processo de modernização, a gente chama atenção especialmente para o processo de industrialização, né, que foi tão importante para o surgimento de diversos partidos de massa, os partidos dos trabalhadores, os partidos da social-democracia, os partidos sociais cristãos na Europa, e ampliação do sufrágio universal, da cidadania política, né, e toda a construção da democracia nesses países fora, né? E no Brasil também, né? Só que no Brasil a gente tem outras questões históricas que a gente pode estar falando mais para frente. Então, daí que o estudo dos partidos focaliza principalmente as condições históricas de seu surgimento e desenvolvimento, né? Pode passar, Bruno. Então, a partir daí, a gente tem alguns parâmetros, né? A partir dessa abordagem, né? Que a gente vai apoiar e vai discutir o que os partidos fazem nesses diferentes contextos. Então, a gente tem que identificar esses contextos, identificar as atividades e as implicações para a qualidade de uma democracia. Então, vamos ver. Quais são os contextos? Os partidos atuam, então, na arena eleitoral e na arena decisória. Tem uma terceira arena que eu não discuti muito aqui, mas que a gente pode ver depois, que seria a arena organizacional, né, por dentro dos partidos. Hoje eu vou focar nessas duas. Então, na arena eleitoral, ele tem que competir pelo poder popular para obter posições de poder, né? Ele estrutura e organiza a competição eleitoral, e com isso, para isso, ele precisa fazer todo esse recrutamento dos candidatos, que está acontecendo agora, né? A gente não sabe exatamente o mês por causa dessa pandemia, né? Mas a gente vai ter, eles já estão recrutando os candidatos para prefeitos e vereadores, uma organização dessa campanha toda, seja de dois anos, na verdade, de 2 anos o Brasil passa por esse processo, porque a gente tem eleições municipais num período e eleições gerais em 2 anos depois. Estrutura a competição oferecendo aos eleitores opções diferenciadas do ponto de vista de que tipo de partido, de políticas públicas, né, os partidos estão oferecendo, e a manutenção de uma organização política em bases permanentes, né? Isso na arena eleitoral. E na arena... isso, se os partidos, de fato, conseguirem desenvolver essas atividades, tem consequências no eleitorado, né? Então, ele vai conseguir expressar e canalizar as demandas e os interesses sociais, ele vai ofertar, ou deveria ofertar, projetos alternativos sobre políticas públicas. Isso aqui é muito importante, porque isso aqui também orienta a gente quando vai escolher, né, fazer nossas escolhas eleitorais. A gente, então, observa, né, qual dos candidatos que de fato oferece políticas que estão mais de acordo com os meus interesses, né? Então, é por isso que é tão importante cada partido, de fato, oferecer uma política para a saúde. Qual é a política do PSDB? Qual é a política do PT? Qual é a política do Democratas? Que eu considero 3 partidos né? É possível que haja muita continuidade, mas na hora de apresentar para a gente, é muito importante ter políticas alternativas. Mobiliza o eleitorado e facilita o ato de votar, claro, porque quanto mais o eleitorado tem familiaridade, conhecimento, né, dessas alternativas, desses políticos, da face pública, né, que é o político que está se apresentando a gente nos programas eleitorais, que está mandando lá o folhetim para a gente estar lendo, coisa mais antiga, né? Ou que está fazendo uma propaganda nas redes sociais. Quanto mais a gente se sente mobilizado, mais a gente vai votar com maior conhecimento, com maior conscientização política. E isso é muito importante, né? E cria identidades coletivas, né? Isso é muito importante também, porque, do contrário, como em algumas democracias está acontecendo agora,
as pessoas não se sentem representadas, não querem nem votar. Acabam votando em algumas dessas democracias porque elas são obrigadas a votar. Né? E a gente não tem que ser obrigada a votar. A gente, de fato, tem que se sentir estimulado, até com muita, né, iniciativa para justamente tentar, às vezes, mudar um projeto político que não está se identificando, que está muito crítico àquele grupo político que está no poder. E só com alternativas consistentes que a gente vai conseguir, às vezes, mudar, né, um político que a gente não está de acordo com suas iniciativas, com suas políticas. Bom, e o partido, isso tem, então, consequências importantes. Ela possibilita, então, uma conexão dos cidadãos nas arenas de decisão política, através da corrente de delegação oriunda da representação política democrática. E o resultado fundamental, então, é a legitimidade do regime democrático. Né? Quando a gente está falando de crise da democracia de uma forma mais geral, é nesse ponto que muitos estudiosos estão percebendo que a democracia liberal está perdendo muito a sua legitimidade. Ou seja, os eleitores cada vez são mais críticos aos partidos, né? e as suas atividades, os seus resultados. Né? Eles têm que repensar as suas práticas em muitas das democracias, inclusive no Brasil. Né? Bom, e o outro campo, e a outra arena importante é a arena decisória. Né? E aí, qual é o papel do partido? Né? Ele precisa formular e implementar políticas públicas, né? Participando como atores legítimos no jogo de poder. Né? Porque assim a gente, de fato, tem um processo de negociação sobre políticas públicas. A gente sabe que numa democracia, ainda mais a nossa, multipartidária, né, com um número muito grande de partidos, tem um processo de negociação, né, que ele é bastante complexo, né, e os partidos precisam ter condições para fazer isso. Né. E, na segunda parte, na aprovação e implementação de políticas. Né, e aí a relação entre o executivo e o legislativo é fundamental. Né. E, para isso, os partidos precisam estar bem estruturados, com bancadas muito representativas dos setores populares, dos setores sociais. Porque, do contrário, os interesses de certos setores acabam sendo os privilegiados nessas arenas e outros interesses não conseguem, né, na negociação, nesse processo de negociação, esses interesses acabam ficando subrepresentados. Em consequência, a gente acaba não tendo políticas, né, que atendam os diferentes setores da sociedade. Então, se os partidos de fato conseguirem, né, dar conta dessas atividades que a gente acabou de falar, a gente torna efetivo de fato o governo democrático, né, que precisa ser representativo de amplos setores da sociedade, não de uma minoria ou de um único grupo da sociedade, e possibilita a conexão entre sociedade e Estado. Veja que os partidos são fundamentais para que, de fato, a gente tenha uma democracia que represente os diferentes interesses sociais, tá? E que faça, de fato, essa relação entre a sociedade, né? Quando eu falo sociedade, eu estou incluindo os vários setores, né? Seja os setores mais humildes, né, que têm menos condições de ter, de fato, às vezes, ter informação suficiente para pensar o que é melhor para elas, mas, com certeza, todo mundo sabe o que é melhor para si, do ponto de vista de ter uma melhor saúde, uma melhor educação para os seus filhos, né, de ter uma previdência de acordo com as suas necessidades. A gente sabe que isso mexe com a vida de cada um. Né? E a gente sabe também que todos os outros setores, né, que colocam a economia para funcionar, né, e que tem emprego, que precisa empregar as pessoas, esses setores também têm lá sua importância, porque senão a gente teria que mudar de sistema econômico. E não é. Uma democracia liberal, ela funciona num sistema capitalista. Né? Essa é uma outra discussão para uma outra aula que o Bruno vai levar, provavelmente, mas é mais para frente. Então, essas duas características no estudo dos partidos políticos, né? Primeiro, o que os partidos são, né? Como a gente acabou de ver.
está associado à identidade política histórica dos partidos, né? Desde a sua gênese, a sua origem, a sua fundação e o seu desenvolvimento específico. Se a gente for estudá-los, a gente consegue captar, né, o que os partidos são, independente das abordagens. As abordagens só vão nos dar lentes para enxergar o que aparentemente a gente não enxerga, né? E tem uma segunda característica super importante, que é o que os partidos fazem. O que os partidos fazem tem a ver com os apelos contemporâneos dos partidos, né? Os partidos, eles vão, né, funcionar de acordo com as circunstâncias que eles são criados e que eles estão funcionando, né? Agora mesmo, diante da pandemia no Brasil, o que os partidos estão fazendo, né? E quando eu falo os partidos estão fazendo, nesse caso aqui em específico, são os partidos que estão à frente do executivo, né? Ali não só tem uma pessoa que é o governador, que é o prefeito da sua cidade, né? Ali tem um partido por trás também organizando o que ele está fazendo, ou o que ele está deixando de fazer, ou mesmo do presidente da República, né? Quando ele tem lá as suas decisões para comprar as máscaras, para comprar esqueci o nome e toda a aparelhagem necessária para essa doença não nos atingir de uma forma como está nos atingindo, né? Tudo depende dos atores políticos que estão ali por trás, e por trás dele tem os partidos políticos, né? Ou grupos que estão por trás, né? Como no caso do atual presidente, ele está sem partido, mas ele tem lá os grupos, tem os militares, tem uma parte de militares, tem uma parte da igreja evangélica, tem outros setores por trás do atual governante, né? Ou mais especificamente com o processo de competição partidária. Então, é outro campo que a gente precisa estudar bastante para saber como é que esses partidos conseguem financiamento, né, para ter tanta capacidade de mobilizar os meios de comunicação e tudo que é necessário para, de fato, ter uma competição e eles serem competitivos, né? Então, aí eu vou passar mais rápido. Acho que congelou, né? A minha congelou. A minha internet está bem estável aqui. Tá. Então, o objeto de análise. Vamos dizer que eu estou já fazendo uma pesquisa para entender como é que funciona um partido no Brasil, né? Então, o objeto de análise vai ser o partido. E tem vários enfoques. Um deles é a análise organizacional, né, que é um dos meus focos de estudo. Eu estudo muito partido por dentro. Eu quero entender muito como é que funciona a sua dinâmica interna, qual é a sua origem, quais os principais grupos sociais que ele representa, de onde vêm seus dirigentes, né, como é que eles sentam e planejam as políticas públicas. Então, é por dentro, né, e a questão dos cargos dentro do partido e fora do partido, né? Depois, nós temos uma análise da ideologia, né? Ou das famílias ideológicas que esses partidos estão vinculados, né? Qual campo? São progressistas, são conservadores, são fisiológicos, são pragmáticos, são liberais? Que ideologia, que visão de mundo? Ideologia entendendo como visão de mundo. Eles defendem suas políticas públicas na hora que eles estão nas arenas governativas, defendendo, né, seus interesses ou interesses dos seus grupos na hora que ele está lá dentro do legislativo, onde faz as leis e coloca, então, e o executivo vai colocar para as políticas públicas, de fato, para serem, né, implementadas, né? E o terceiro foco é a análise comportamental ou as estratégias, né, de ação desses atores partidários específicos. Nessa última é uma das mais complexas, né, para a gente analisar. Na verdade, quando a gente está analisando ou está tentando entender como é que se comporta um ator político, seja partido, seja uma liderança, né, como o atual presidente, um governador, mesmo o nosso prefeito, é justamente entender suas estratégias de ação, né? A gente pode fazer isso tanto enquanto instituição política quanto as lideranças. E pode ser no eleitorado e pode ser no governo, né? Mas pode passar. Bom, aí, o que eu fiz aqui?
né, e talvez os partidos no Brasil. Então, a partir desse marco teórico, né, que a gente pode levantar uma série de questões aqui, né? Eu, então, fiz duas tabelas, é uma forma da gente demonstrar alguns resultados. Uma primeira questão que a gente observa aqui é que no Brasil os partidos, né, aí se a gente olhar para o lado, por exemplo, tem várias questões aqui. Uma delas tem uma legislação partidária que organiza os partidos por dentro. E tem uma legislação eleitoral, e tem um sistema eleitoral que a gente vai ver mais para frente. E pelo sistema eleitoral no Brasil, a gente, então, na eleição presidencial, que é onde vocês estão vendo aqui, eu fiz uma tabela onde eu coloquei os partidos todos na primeira coluna, né? E eu coloquei os anos lá em cima, são os anos das eleições presidenciais. Então, o sistema eleitoral, como vocês sabem, é majoritário, e é de se esperar que 2 partidos normalmente, né, vençam essas eleições. E foi isso mesmo, e de acordo com o Duverger, que foi o primeiro autor que a gente falou nessa aula, de fato, nós temos isso no Brasil. Embora seja com 2 turnos, né, e poderia aumentar a fragmentação, já que no primeiro turno a gente tem várias forças participando, e aqui é o primeiro turno, né, essa tabela é do primeiro turno, é de propósito. Mesmo assim, a gente vê que a gente teve 2 partidos e o seu desempenho também é possível avaliar por essa tabela muito simples, né? Onde simplesmente eu peguei o resultado do primeiro turno, coloquei para vocês todos os partidos, para não ficar uma tabela imensa que ultrapassava aqui essa tela, eu coloquei outros. Os outros são todos os partidos que tiveram menos de 5% dos votos no Brasil. Tá? A exceção foi o Novo, eu coloquei ele de propósito ali, na verdade já devia estar com os outros, mas tem uma questão do Novo aí. Por quê? Para mostrar para vocês que no desempenho, os nossos partidos, né, apesar de muita crítica, né, e provavelmente cada um aqui deve ter uma crítica, né, estou vendo que tem 48 participantes aqui, se eu perguntar, cada um deve ter alguma questão, né, para tratar aqui dos partidos que não gosta, o que gosta menos, ou pior do que isso, acho que eles não representam ninguém aqui. Vejam, quando as pessoas vão votar, elas escolhem, né, os candidatos representativos desses partidos, e especialmente PSDB e PT. De 94 até 2014, né, nós tivemos um sistema partidário na eleição presidencial não extremamente, mas relativamente estável, onde 2 forças políticas conseguiram agregar a maior parte, né, das preferências eleitorais. Isso para o Brasil é muito importante, né? Ou seja, significa que por mais que as pessoas tenham, né, opiniões muito céticas, né, são muito pessimistas em relação aos nossos partidos, elas têm escolhido só 2 partidos nesse momento. Não só, claro, eu estou focando naqueles que têm maioria, né? Obviamente que tem os outros partidos, tem as terceiras vias, PSB está mais embaixo, se vocês olharem aí, está em azulzinho, né? Fiz questão de salientar as terceiras vias. Elas têm conseguido uma representação razoavelmente bem. Em 2014 foi a Marina Silva que conseguiu, se eu não me engano, maior votação. E o Ciro Gomes chegou em 2018 também com quase 13% aí dos votos, né? Bom, mas em 2018, essa relativa... E eu estava aqui, estudiosa dos partidos, estava muito feliz, estava até falando com o Bruno ontem. Olha que coisa, né? O Brasil tinha isso, né? Que bom, a democracia estava conseguindo agregar a maior parte das pessoas, pelo menos do eleitorado, aí, 2 grandes forças. Como explicar, né, isso? E em 2018, algo aconteceu de muito sério, né? Na verdade, não só foi em 2018, penso que é um processo, uma constelação de fatores, se a gente pensar melhor. Em 2018, o PSDB vai conseguir menos de 5% dos votos. Ele sai enquanto um dos principais atores, né, da competição político-partidária no Brasil. O PT permanece, embora tenha tido, né, vocês estão observando aí, uma queda razoável na sua votação em primeiro turno. Só em 94, que foi a menor votação de apoio eleitoral que ele teve. E o PSL, que era um partido que, na verdade, era nanico, que a gente chama, não tinha nada, ele tinha 2 deputados federais, ele consegue, então, chegar aos 46% dos votos, né? Algo que só o PSDB em 98 e claro, em 94 teve maior expressão, né? Então, é algo que precisa... nós, enquanto estudiosos desse fenômeno político,
Fenômeno político, eu estou chamando, é o próprio bolsonarismo, né, aqui, é um fenômeno político. A gente considera, quando você tem uma expressão nacional dessa, tá? Num candidato, né, que está há mais de 30 anos no poder, né, consegue uma expressão dessa, com toda uma narrativa de anti-establishment, anti-partido, né, antipolítica, né, numa conjuntura que a gente sabe de vários eventos que eu não vou poder arrolar aqui, que começa, na verdade, em finalzinho de 2010, início de 2014, mas 2013 tem algo que acontece, que são as grandes manifestações, né? Em 2014 vem todo um processo que vai levar esse desgaste dos principais partidos no Brasil. Pode passar, por favor, o outro slide? E aí eu peguei, lá é voto, tá, gente? Então, a unidade de análise naquela tabela são os votos, ou seja, quando a gente pega os votos, a gente está muito preocupado em saber como que as preferências eleitorais estão sendo distribuídas entre as diferentes forças políticas desse país, né? E explicar, né, por que tal candidato ganhou, né, entre outras questões ali. Também analisar os projetos que estão em disputa e qual projeto que conseguiu vencer e quais as questões que estão envolvidas nesse projeto. Quando a gente pega aqui, no caso para Câmara, eu peguei cadeiras, não peguei votos, porque aí tem toda uma transformação que está ligada, depois a gente vai ver no sistema eleitoral. Nosso sistema para essa disputa é proporcional. E a tendência de sistemas proporcionais é a gente ter um número muito maior de partidos conseguindo se representar, né? Vocês devem estar se perguntando muito, por que a gente tem tantos partidos no Brasil, né? Uma das explicações está relacionada ao tipo de sistema eleitoral que a gente tem, né, para essa disputa, que é a representação proporcional. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que também lá é sistema majoritário, como é para a gente, para a escolha do nosso presidente, só que lá é de turno único, né? Lá você acaba tendo 2 partidos só, inclusive para a Câmara deles, para a Câmara dos Deputados, porque lá o sistema é majoritário. Mas não é só por isso, tem outras questões, né? Mas uma das variáveis institucionais para explicar o formato que a gente chama, ou seja, o número de partidos de uma democracia, né, está relacionado ao seu tipo de sistema eleitoral. Tá? Mas aqui o que eu quero chamar a atenção para vocês, apesar do alto número de partidos que o Brasil tem, vocês estão vendo aí, eu botei micro lá embaixo, na última linha dessa tabela, são os micros, né? Eles aumentaram muito essa votação. Se eu colocasse todos, também essa tabela não cabia nesse slide, porque nós temos 32 partidos, que a gente chama nominalmente, ou seja, partidos registrados, estão lá no TSE, com tudo que eles precisam ter, e mais 75 partidos querendo entrar ainda, né? Mas a nossa legislação partidária acaba inibindo essa entrada e outros dispositivos também que eles têm que dar conta para se organizar. Mas dentro dos partidos, olha quantos nós partidos chegamos. O que é importante, eu quero chamar, depois a gente pode voltar num debate a essa tabela, mas, claro, ela mostra o desempenho do partido ao longo desses anos, tá? E a derrocada dos grandes partidos no Brasil. Tá? O MDB, são todos os azuis aí que eu quero chamar a atenção. O MDB, né, que vai caindo e chega a 6, tem menos de 10% dos votos, menos de 7% dos votos, né, em 2018. O PSDB, então, nem se fala, foi menos ainda, né? Chega a menos de 6%. PTB também, olha, ele chega a menos de... está próximo de 2%. Né? E o PT também, ele perde, ele tem uma queda, mas não é uma queda realmente grande, é um declínio aí na sua votação. E o PSL é que é o grande vencedor dessa eleição, né? Saindo de 0,2%, passando para 10%. Ou seja, a primeira bancada foi a do PT, a segunda foi a do PSL. Tá? Algo que era assim, impensável em outras conjunturas. E no debate eu faço questão de discutir as possíveis razões dessas diferenças aí, dessas grandes diferenças no nosso sistema partidário, que ele precisa essas diferenças de crescimento entre os partidos, né? Porque certas quedas, certas reduções nas votações são normais de acontecer de um pleito para outro, mas não em alguns... Algo aqui aconteceu de muito sério de 2018
nas eleições de 2018, né? E, no mais, dizer que a gente tem partidos ali que são, embora a gente tenha 32 partidos inscritos, é muito menor o número, de fato, de partidos. É entre 7 e 8 partidos que, de fato, são partidos mais relevantes, né? Partidos que, de fato, têm bancadas expressivas, né? E que, em coligação, né, ou coalizão já no governo, eles acabam tendo mais força no embate político para passar seus projetos políticos. Pode passar, por favor. E, finalmente, o que é um sistema partidário, né? Como a gente, na verdade, acabou falando, né, um pouco disso nessas duas tabelas, né, quando a gente está falando agora do Brasil. É um conjunto de partidos que operam no sistema político. Então, quando eu estou falando dessa votação, do desempenho das bancadas, né, que os partidos conseguiram obter nas eleições que vocês acabaram de ver, ou nas eleições presidenciais, nós estamos falando de partidos que estão disputando entre si e que tiveram aquele desempenho. E há também, né, essa interação entre os partidos, que é o segundo ponto, e a dinâmica de competição e de cooperação entre eles. Então, quando a gente está falando de sistema partidário, a gente está sempre colocando os partidos nessa interação, seja como amigos, ou seja, se coligando, né, para disputar na eleição, para disputar na campanha durante toda a dinâmica da competição eleitoral, seja para fazer o contrário, né, para formar grupos de competição, né, de luta entre eles. Claro que não é nesse sentido de um querer destruir o outro, matar o outro, entre aspas, né? Mas é no sentido de disputa política, né? Então, você tem tanto cooperação, como você também tem disputa entre eles, né? É isso aí. Então, a própria noção de partido num ambiente democrático, ele só tem sentido num contexto de um sistema de partidos, né? Pois partido parte de um todo, que é o sistema político, constituído de elementos que interagem, né? Então, cada partido é uma parte dentro de um sistema partidário. E esses partidos, eles interagem entre si, né? Pronto. E o objeto de análise do sistema partidário, normalmente a gente estuda... Pode passar, Bruno? Então, a análise do sistema partidário e da dinâmica da competição partidária, a gente também estuda na arena eleitoral e nas arenas governamentais, né? Sempre tendo, quando é sistema partidário, a gente vai estudar o estudo do impacto dessas regras da competição política, e o sistema eleitoral entra como foco, e outros arranjos adicionais. Então, se a gente quer entender como é que se dá essa interação entre os partidos, a gente tem que saber qual é o sistema eleitoral daquele país, qual é o sistema de governo, se é presidencialista, parlamentarista, ou semipresidencialista, e como se dá a distribuição do poder. Aí a ideia é se é federativo, né? Se é unicameral ou bicameral. Tá. O que mais? E aí a gente vai estudar na competição partidária, as estratégias usadas pelos atores partidários e a força eleitoral relativa dos competidores, como a gente acabou de avaliar nessas duas tabelas. Então, ainda voltando para fechar, quais as circunstâncias nacionais básicas, né, que afetam a natureza e chances de continuidade dos sistemas partidários? Eu achei muito importante trazer esses últimos pontos para vocês, porque nós estudiosos da nossa democracia partidária no Brasil, né, a gente está muito preocupados com esses partidos, né, com o sistema, com a democracia. E para a gente pensar o quanto é possível ainda mantermos, né, esse sistema funcionando, a gente tem que sempre estar analisando e pensando qual é o padrão das relações, né? Como é que os partidos estão, de fato, funcionando, seja no executivo, seja no legislativo, e qual é o padrão resultante dessas relações, qual é o alcance e permeabilidade do sistema partidário, ele está alcançando, de fato, os diferentes segmentos sociais, né? Quais as características da estrutura social, ou seja, quais as características da nossa sociedade, né? Como ela é organizada? Ela é tão desigual, no caso do Brasil, ela é extremamente desigual, né? Quais os diferentes segmentos sociais que compõem essa sociedade? Essa estrutura social está representada
nos diferentes partidos e que, por sua vez, está representado nas arenas políticas, isso é fundamental, tem que estar, né? A natureza da expansão do sufrágio, como é que se deu, né, a nossa cidadania política, né? Como é que a gente obteve, ou foi o Estado, né, que nos delegou esse direito de votar, né? As clivagens também fundamentais absorvidas pelo sistema partidário, né? Clivagens, eu quero dizer, as divisões sociais que existem, né? Classe média, classe baixa, classe popular, setores da classe alta, como é que eles estão representados nos nossos partidos, né? Os religiosos, também clivagem, a gente pode pensar em questões religiosas, os evangélicos, os católicos, né? Como os espíritas, como esses diferentes outros setores, como esses diferentes setores estão representados nos nossos partidos políticos, né? E a distribuição territorial do poder político através de um sistema federativo como o brasileiro, né? Que tem uma estrutura, né, de oportunidades muito ampla para os diferentes partidos. Né? Esses partidos estão nessas diferentes esferas de poder, ou tem uns que provavelmente estarão muito mais representados do que outros, né? E o impacto dos arranjos eleitorais adotados, que é algo que o Bruno vai falar mais para frente, e, por último, que me faz pensar muito no dia de hoje, né, na nossa realidade no Brasil, a natureza do engajamento dos diversos atores políticos em relação ao sistema de partidos, né? Qual é esse engajamento, né? Ou seja, eu estou aqui me referindo à aceitação da política partidária como um canal primordial de processamento dos conflitos, né, sociais. Ou seja, qual é a disposição, né, dos nossos grupos sociais hoje de considerar válidos os resultados das eleições, quaisquer que sejam eles, né? Isso é muito importante, né? O sistema partidário, né, e fechando, os nossos partidos políticos, existe um acordo quando começa um arranjo de uma democracia, né? Existe um acordo entre os diferentes atores políticos, né? Um deles é aceitar as regras do jogo da democracia, né? E entre essas regras tem que aceitar o resultado das eleições, seja lá qual for, né? Então, se o meu grupo político não venceu aquela eleição, né, eu tenho que aceitar que eu perdi, né? E eu tenho que me colocar na oposição, que seja uma oposição construtiva, que seja uma oposição do debate político, de mostrar minha posição diferente do outro que venceu. Mas eu tenho que fazer o jogo dentro dessas regras. A partir do momento que setores divergentes, que, né, não têm a mesma opinião, divisão de mundo, começa a não querer participar, acabou o jogo democrático, acabou a democracia representativa. Não tem como continuar, né? Então, a gente precisa ter forças muito maduras, né, e conscientes do seu papel numa democracia, porque, do contrário, ela não consegue se sustentar, né? Ela, nesse sentido, ela é muito frágil, ela precisa ter consensos, né? Por mais que os consensos não queira dizer necessariamente que vai só me privilegiar. Então, para isso, a nossa classe política, os nossos partidos, tem que fazer assim, esse acordo entre si, né? E em 2014, a gente começou a ter um problema gravíssimo, né? Quando, então, o candidato que perdeu aquela eleição começou a questionar os resultados daquelas eleições, né? A partir dali, a gente começou a ter uma parte de toda a crise que vai descambar em 2018. Claro que tem vários outros fatores, né? Mas ali começa um processo de desgaste muito forte, já no contexto já muito complicado, de questionamento da legitimidade dos nossos partidos políticos. Então, eu fecho aqui essa parte da minha aula, que eu queria trazer esse ponto, porque aí dá para a gente pensar em várias questões para debater os nossos partidos no Brasil. E eu agradeço aí a atenção de todos. Desculpe aí falar tanto, né? Imagina, Socorro, muito obrigado pela apresentação, foi ótimo, foi muito uma abordagem bem, digamos, que a gente consegue enxergar na realidade, né? Com toda essa recuperação das abordagens, né, que você fez sobre os partidos, a gente consegue
enxergar todas elas na nossa realidade, né? A importância de todas elas. Então, para mim, né, foi ótimo, acho que para todos também. Eu consegui rever muita coisa que eu tinha estudado com você, né, na disciplina de partidos e sistemas partidários, né, que eu fiz faz mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, até mais. Então, eu particularmente achei fantástico para toda essa abordagem e eu também achei muito interessante, né, e aí já entrando um pouquinho no debate, entender o partido, não somente, até agora a gente viu na última aula principalmente, né, o partido atuando no âmbito das relações governamentais, né? Mas o partido não é só isso. O partido ele tá trabalhando, ele tem relações no governo, ele tem relações antes de ser eleito, né, quando ele está trabalhando aí no sistema eleitoral, que é o que a gente vai abordar, né, ainda nesse curso. E tem também o próprio âmbito interno do partido, né, que tem muitas diferenças. Então, para a gente compreender até as ideologias, né, a relação do partido com a sociedade, não dá para a gente compreender só a relação dele com o governo, por exemplo, né? A gente tem que entender toda essa questão de como ele é eleito e de como ele se sustenta, né, como ele se organiza, né? Então, por isso que essas abordagens do estudo do partido são muito importantes para a gente compreender. Você mesma disse, né, que você acaba focando no âmbito da organização partidária, né? Eu já vou um pouquinho mais para o âmbito das relações governamentais. Então, cada pesquisador tenta trazer um pouquinho de cada campo, né? É difícil pegar todas as áreas e compreender a atuação dos partidos, né? Então, acho que para mim ficou muito claro, foi ótimo. Eu tenho alguns questionamentos aqui, Socorro. Acho que eu já vou fazer para você. Já são 11 horas. Eu acho que a gente pode levar agora o bate-papo. Aí depois, na semana que vem, eu retorno com a questão do sistema eleitoral. Pode ser, gente, para vocês? Tá? Até porque o sistema eleitoral, ele às vezes é um pouco demorado, tem algumas questões mais técnicas. Então, eu vou deixar para a semana que vem, né? Para não atropelar. Beleza? E então aqui, gente, a primeira questão da Sara, né? O que significa para o Brasil ter um presidente sem partido? Eu acho essa questão bem interessante, considerando, por exemplo, a questão das bancadas, né, parlamentares. Isso. Então, o que significa para o Brasil ter um presidente sem partido, né, para esse âmbito das relações governamentais, por exemplo? Eu que respondo, é isso? Isso. Ou você quer? Tá. Então, é muito sério não ter partidos, né? Porque uma democracia, como eu tentei enfatizar o máximo possível para vocês, são os partidos que pensam e que desenvolvem, né, ou deveriam estar desenvolvendo, né, as políticas públicas e estar defendendo nas arenas governativas esses projetos, né? Então, especialmente nesse âmbito, né, é muito complicado. Ele então, é um governo minoritário, né? Ele foi estratégico, né? Ele já sabia desde o início, o Bolsonaro já sabia desde o início, e ele não queria. Ele se elege durante a campanha, estou com uma aluna estudando, né? Como é que foi essa narrativa, né, da construção da campanha dele, para a gente entender todo esse processo. Como ele tem vários articulados. Na verdade, é uma família no poder, né? Porque ele tem os 4 filhos e ele, né, governando. Então, para ele, dada a crítica, né, o ambiente extremamente hostil aos partidos políticos, depois a Lava Jato se acerrou demais. Março de 2014 é o marco da Lava Jato, né? E dali vários atores relacionados aos partidos e os próprios partidos, né? Eles vão ficar muito queimados, né? Diante da opinião pública. E ele, então, se apoderou muito desse discurso. Então, ele vai começar a governar também, dizendo que não vai governar com os partidos, né? Mas tem lá o PSDB, tem lá o Democratas, tem lá o MDB, ou seja, seus representantes dentro desse partido, desse governo, né? E agora ele vai abrir para o Centrão, né? Que são o núcleo dos partidos mais questionados durante a Lava Jato, né? Ou até antes, até já.
Então, assim, é muito sério, porque se um presidente ele não tem, digamos assim, a força dos partidos apoiando ele, como era desde o início, ele tem que se apoiar em outros grupos. Para onde que ele está indo? Ele foi para os militares, tanto é que ele coloca, né, no seu ministério militares o tempo todo. Se eu não me engano, só tem 2 ou 3 civis, né, Bruno? Eu não estou me lembrando de todos os números agora. Isso, são 2 ou 3. Mas aí ele tem que fazer seu ministério e ter todo o seu governo é pensado em cima de alguns setores muito específicos, né? Ele tem a família dele, o clã Bolsonaro, e tem esse grupo de militares da reserva e alguns da ativa, né? E setores das igrejas, né? Da igreja evangélica pentecostal, se eu não me engano. É algo que a gente está estudando agora para entender melhor tudo isso, né? Então, é muito sério por várias razões. Você acaba não tendo, na verdade, a sociedade ou setores sociais mais amplos sendo representados por essa força. Então, a gente está vivendo uma crise cultural muito forte também, né? Uma crise de valores, né? A gente vinha, até esse período atual, com vários direitos de várias minorias, né? Chamadas minorias, sendo atendidas, né, pelos últimos governos. E agora, certos setores mais conservadores do Brasil, né, vem com outra agenda. Né? Essa ideia do menino usar azul, da menina usar rosa, o exemplo mais bobo, né, digamos assim, mas tem coisas muito mais sérias que vocês vão estar acompanhando. Né? A atual ministra, né, da Cidadania, da Mulher, faz parte aí um setor muito conservador do Brasil para voltar com certos valores, né, que a gente não é que tivesse mudado, porque a gente sabe que tem várias famílias que ainda professam esses valores. E eu defendo que cada um tem que defender os seus valores. Isso não significa que a gente precise ter um grupo político, né, querendo destruir os outros valores. Né? Numa democracia, os diferentes pontos de vista de como cuidar da família, né? De qual a educação melhor para os nossos filhos, ela é importante que ela, numa sociedade democrática, todas essas opiniões, elas convivam, né? E as pessoas tenham respeito, seja pelo credo, né? Seja pelos valores dos outros. Quando a gente tem um presidente que não tem essas várias visões, né? Que é isso que eu vejo nesse grupo que está no poder, né? Ele é muito fechado para essas outras realidades, né? A gente acaba tendo um sistema mais fechado, né? E um outro elemento que eu acho muito sério, a gente está tendo um governo muito policial, né? Um Estado policial, né? Existe uma valorização muito grande de certos setores, como milícias, ou mesmo como setores de baixa patente relacionados à polícia civil, né, aos militares, que eu não sei até que ponto, e tem toda essa vinculação com as milícias que está sendo discutida recentemente, né, que é muito sério, né, que a gente não sabe o quanto nós vamos, enquanto Estado, ou enquanto sistema político, dar conta hoje de um grupo político que está ficando cada vez mais isolado da sociedade. E isso, para mim, está relacionado ao fato da gente ter um partido, né, ter um presidente sem ter o apoio de várias forças políticas né, e mesmo a expressão da liderança do presidente. Felizmente, o presidente ele não tem o apoio de vários outros setores que seria importante numa democracia representativa, né, estar lá representado. Eu acho interessante também de todo esse debate, Socorro, a questão o presidente sempre fala, né? Eu governo para o povo, eu governo para a maioria. Né? Então, ele foi eleito com base nesse discurso, né, de que governa para uma maioria e, com base nesse discurso, ele acaba realmente esquecendo de minorias. Né? Então, e um dos princípios básicos da democracia, né, desde os clássicos, lá, se a gente for pensar lá desde o Tocqueville, falando na democracia na América, né, que é o estudo clássico do século XIX, falando justamente o contrário, né, que uma democracia se faz com respeito às minorias, né, com respeito à inclusão de minorias, seja no
nas demandas, seja no processo político. E isso é uma coisa que eu tenho visto, e como você disse muito bem, que o atual governo não faz, né? Ele realmente governa para o que ele diz ser uma maioria, né? Que, enfim, a gente nem consegue, talvez, caracterizar como uma maioria. Né? Mas isso eu acho muito interessante também, né? E também, aí já entra... Ô, Bruno, sobre essa questão... Oi, pode... Não, só que você falou da questão da minoria, foi bem colocado mesmo, que hoje ele está governando para uma minoria, porque pelas pesquisas de opinião pública, ele está com 22% de apoio popular, né? Sim, sim. Com a saída do Moro, os lavajatistas, né, os eleitores mais defensores, né, defensores da Lava Jato e tudo mais, ele então perde mais apoio. E hoje, então, ele fala que está governando para o povo, mas o povo que hoje representa 22% do eleitorado nacional. Então, ele está ficando realmente minoritário, inclusive, nesse apoio, né? Sim. Socorro, tenho duas questões do Pedro aqui, que é bem relacionado ao tema dos partidos, né? Então, a primeira delas, se o multipartidarismo não acaba diluindo a representatividade a ponto de desnaturar as finalidades dos partidos. E a segunda é se os partidos políticos eles podem ser protetores da democracia, como eles podem ser protetores da democracia. Acho que são questões bem interessantes aqui para o debate. Porque sim, eu agradeço tanto a Sara quanto ao Pedro pelas perguntas, que eu esqueci de agradecer a Sara, né? Eu já entrei no assunto. Mas, Pedro, excelentes, são todas perguntas muito boas, tanto da Sara quanto do Pedro. Então, em parte, viu, Pedro? Eu penso que, assim, sobre o multipartidarismo, as duas estão relacionadas. Se dilui a representatividade, eu penso assim, né? Aí, cada país tem a democracia, digamos assim. Essa é uma pergunta que eu fico sempre pensando. Qual é a democracia, né, que nós queremos enquanto nação, enquanto país, né? A gente quer uma democracia mais fechada, né, onde menos setores sejam representados, ou a gente quer uma democracia mais aberta, onde eu entendo aberta como a entrada de vários setores, né, tentando ocupar espaços de poder, né? Então, nesse sentido, eu penso que o multipartidarismo ele me possibilita que eu tenha no país uma democracia mais aberta, onde eu vejo que as portas estão abertas para os vários setores se representarem. Tá? Agora, isso não significa que partidos de aluguel, como uma boa parte dos partidos que a gente tem, precise funcionar, precise estar lá, porque, na verdade, partido de aluguel é um partido. Nós temos nós temos diferentes tipos de partido. O partido de aluguel é aquele partido que é formado em cima ou ao redor de uma liderança anônima, né? De uma pessoa única, né? Que não tem, na verdade, grande representatividade. Ele não representa, de fato, um grande setor. Ele representa ele mesmo, seus interesses pessoais, né? Então, para uma democracia representativa funcionar, esse partido realmente não é assim, não ajuda muito, né? Não ajuda em nada. Ele só está tentando se representar para conseguir os recursos do Estado, né? A gente sabe que no Brasil nós temos vários recursos públicos para financiar os partidos, né? Fundo eleitoral, fundo partidário, quando tem eleição também, agora a gente tem o fundo das eleições, da eleitoral. Tem o Tempo na TV, que tem uma parte aí da verba pública que vai para o HG, para o horário eleitoral, né, gratuito, que os partidos têm direito. Nada contra, isso é outra discussão que a gente pode levar. Mas partido de aluguel não tem porquê, porque eles acabam, esses partidos de aluguel, esses partidos muito pequenos, namicos, que não representam realmente setores, eles entram na disputa para ter esses recursos, né? E para barganhar cargo na máquina do Estado, ou da prefeitura, ou do Estado, do estadual, ou no nível nacional, e daí, obviamente, ampliar, né, a sua gama de recursos, seu poder político. Né? Eu sou contra esse tipo de partido. Né? Eu penso que a gente está mais que na hora da gente criar mecanismos para inibir, né, a vida desses nanicos que, de fato, não contribuem nada com a representação.
Agora, a gente tem um sistema multipartidário, né? Não vai fragilizar os partidos, pelo contrário, eu penso que cria maior... quer dizer, você poderia me perguntar, então, qual seria o número ideal de partidos? Eu, sinceramente, eu não tenho. Eu penso que é uma resposta muito clara para isso. Mas a minha ideia é que, sendo o segmento de uma sociedade representativa, né? Ou seja, que ele precisa ter representação, ele precisa ter um espaço de poder, ele precisa ter um espaço na máquina, no legislativo especialmente, né? Que é onde se disputa os projetos políticos, né? E eu penso que sim, que os partidos eles são fundamentais para a existência de uma democracia. Então, como tudo que eu levantei, né, nessa aula, por essas várias razões que, do ponto de vista representativo, os partidos fazem, ou deveriam estar fazendo, né, esse vínculo entre esses interesses sociais diversificados, que a gente sabe que tem, ainda mais uma sociedade como a brasileira, extremamente heterogênea, né, do ponto de vista social, e o Estado. Porque, do contrário, gente, nós teremos um Estado muito, muito elitizado. Ele já é elitizado, né? Algo que a gente tem que estudar aqui é como o Estado é muito patrimonialista ainda no Brasil. Alguns teóricos vão dizer que não, mas ele está muito melhor do que já foi, mas ainda tem que melhorar muito. E os partidos, quanto maior o número de... Não exagerado, mas o número de partidos que dê conta dessa diversidade social e essa representação, né, nas casas legislativas, nas diferentes esferas de poder, eu penso que mais a democracia representativa tem, de fato, a sua capacidade, ou seja, a inclusão que o Bruno bem levantou é uma palavra-chave aqui. Precisa incluir os grandes setores sociais, né? Aqueles setores sociais que pensam a sociedade, que trabalham nessa sociedade, né? E que colocam e que vivem, né? Então elas precisam estar representadas, né? Essa questão de quais os setores de fato são relevantes, né? Não é só o número, né? Assim, a contribuição, né? As pessoas contribuem de diferentes formas, né? Trabalhando, estudando, ajudando essa coletividade, então, né? a ter uma vida melhor. Então, eu penso que então, por isso que é tão importante a gente se organizar coletivamente. Tá? Isso pode ser via associação de moradores, via a associação de moradores do seu prédio, né? A questão do síndico que mora em prédio. Eu sei que eu tenho várias dificuldades de participar lá da reunião do síndico, né? do prédio, mas ela é super importante. Né? A gente tem uma vida cada vez mais agitada, normalmente o dia não coincide com o dia que eu poderia estar participando. Mas é a partir dali que a gente começa a ter, né, essa vontade de fazer mudança. Essa iniciativa do próprio Bruno, né, de fazer algo dessa forma. Ele está em casa, todos nós estamos em casa, temos que ficar mesmo. É uma preocupação coletiva de abranger os diferentes pessoas aqui, né, com diferentes interesses, mas que tem algo em comum, que é entender melhor a política brasileira. Né? E isso acabou nos atraindo e formando, então, esse grande grupo que está ao redor do Bruno, estudando nesses dias, nessa hora. É um pouco daí. E eu penso que os partidos deveriam estar fazendo isso. Né? Se eles não estão fazendo, ou se estão fazendo menos agora, tem outras explicações, mas... com certeza é por aí que eu penso que é possível a gente ter uma vida melhor em sociedade. Né? Sim, posso complementar, Socorro? Pode. Eu vou muito nesse ponto também, né, da questão da gente não enxergar o multipartidarismo como uma coisa ruim, muito pelo contrário, né? Eu acredito que os partidos eles têm que ser sim representativos, né, seja de maioria, seja de minorias. E eu também concordo com essa questão de que os partidos nanicos eles acabam sendo ocasionando um desserviço, né? Então eles são muito negativos nessa questão. E eu acho que assim tudo passa pela ideia de fortalecimento dos próprios partidos, né? Então, a meu ver, né, os partidos eles deveriam não somente pensar em adquirir bens públicos, né? Adquirir financiamento público, por aí vai, adquirir
o dinheiro público mesmo, né? Mas também em formas de trazer a população para si. Né? O partido só vai se tornar mais forte quando ele cria um vínculo com a sociedade. E eu acho que é isso que está faltando em alguns partidos brasileiros. Né? Que partido no Brasil a gente consegue enxergar mais vínculos com a sociedade? O PT, um pouco do PSDB, né? E, enfim, 3 ou 4 no máximo. E eu acho que é isso que está faltando. Os próprios partidos tentarem estabelecer esses vínculos, né? Buscarem realmente o apoio, que não seja somente o apoio monetário, né? O apoio monetário público e por aí vai. E é isso que, na verdade, torna os partidos mais fortes. E aí sim, talvez a gente consiga futuramente, né, junto com essa maior, talvez, esse maior chamamento ao público, e junto com essas cláusulas de desempenho que que eu vou trazer na próxima aula, né, como a tendência é que os partidos realmente diminuam, né, de tamanho, alguns sumam. Eu acho que a tendência realmente é a gente pensar se isso ocorrer, né, esse fortalecimento do vínculo entre partido e sociedade, e a partir dessas cláusulas de desempenho, pensar talvez uma diminuição de partidos, né, do multipartidarismo e de crescimento de partidos fortes. Que acho que, a meu ver, todo esse debate passa pela ideia de fortalecimento de partidos fortes, cada vez mais, né? Que é uma coisa que no Brasil enfim, poucos são fortes, né? Você, como estuda toda a questão organizacional dos partidos, sabe, né? Então, se a gente for pensar quais são realmente os partidos fortes no Brasil, são 3, 4 ou 5 no máximo, né? Sim. Deixa eu... Bruno. Oi, pode falar. Não, aqui eu estou lendo agora, aqui finalmente eu consegui achar o chat aqui. E a Veronice, ela está falando, professora, tá. Né, você não pensa que nossa democracia esteja em risco? Foi isso que você disse em algum momento de sua fala, partido familiar. Sim, penso mesmo. Penso que eu vou juntar essa com a da Sara, sobre a Damares, que também está bem interessante, né? A Sara também fala lá em cima da demonização da ideologia, né? Acho que dá para juntar tudo no mesmo pacote, né? Essa aqui está vendo aqui. Sim, a posição da Damares é profundamente impactante na sociedade, na volta da concepção, essa volta da concepção reacionária. Até a visão de minoria e maioria é questionável. Mulheres são maioria, é isso mesmo, somos maioria. Negras e negros são maioria. Tem uma pergunta sobre a demonização da ideologia. Perfeito. Olha, sobre essa questão da Veronice, é isso mesmo. Eu penso que a democracia brasileira está em risco, por isso mesmo que eu fiz questão de chamar a atenção naquele finalzinho lá. Nós nunca tivemos uma família, né? Como eu estou falando, partido família, né? No nível nacional, nunca houve um negócio desse. Obviamente que a gente tem famílias riquíssimas no Brasil, os clãs, né? O clã Sarney no Maranhão, o clã CM Neto na Bahia, outro Maia no Rio Grande do Norte, se eu não estou me enganando. Então, se a gente olhar os nossos... Maia, né, no Rio de Janeiro. Então, assim, não é só Nordeste, né? No Sudeste também tem suas famílias que controlam a política, tentam controlar, né? E agora a família Bolsonaro na presidência da República é algo bastante singular. Eu nunca vi algo parecido, você ter tantos filhos, né, tentando governar com ele. Isso é algo novo. E isso realmente vai entrar naquela questão que a gente estava falando da dificuldade da democracia de hoje, né? Nós estarmos, sim, com a democracia partidária em risco. Talvez a gente esteja entrando num momento aí de democracia iliberal, né? Onde, de fato, a gente teve uma força que, pelas eleições, essa força chegou ao poder, com certeza, então foi democrático sua chegada no poder, mas o seu governo, a governabilidade, ela está entrando no limite, eles estão entrando no limite, assim, cada vez mais, estão esticando ao máximo os limites das instituições democráticas, né? Então, isso sim, isso pode levar ou uma renúncia do presidente, ou o impeachment, conforme for aí o desdobramento dos vários inquéritos hoje que o atual presidente e sua família, né, seus filhos, estão em foco. A CPI das fake news também pode levar. Então, de fato, nós passamos, a democracia brasileira ela está passando por talvez um dos momentos mais, desde que começou, né, esse período de redemocratização, há 30 anos para cá, um dos períodos mais difíceis.
Mas eu penso que nós estamos hoje num momento de muito maior consistência de nossas instituições. Então, eu ainda sou um pouco otimista no sentido do que a gente está chamando aí de algumas forças que já estão se unindo, né, para tentar, pelo menos, desvendar, né, o que está por trás desses inquéritos todos. Então, quanto maior legitimidade, né, dessas ações, eu penso que maior a tendência da democracia sobreviver. Então, vamos ver, né? E sim, a Sara tem toda a razão, Sara Luísa, quando ela está falando que, na verdade, são concepções reacionárias. Nós temos, sim, a Damares, para mim, é um pilar. Agora, vocês não sabem, ela é a terceira ministra mais popular desse governo. Primeiro era o Moro, né? Então, ela já deve estar em segundo lugar agora, né? Porque tem, sim, nós temos uma população com uma diversidade muito grande de visões, e ela representa um segmento que estava bastante, digamos assim, cética, né, e crítica às mudanças que essas várias maiorias, vamos chamar já maioria, nós somos sim mulheres maioria, negros e negras somos sim maiorias. Então, dos vários direitos que essas grandes maiorias estavam conquistando, né? Mas eles estão especialmente preocupados, viu, Sara, com a questão relacionada a valores, né? E pegam muitas questões homossexuais, as relações homoafetivas. Essa é uma questão que é muito cara aos setores evangélicos, especialmente, né, aos evangélicos pentecostais. Eu penso que os evangélicos, de uma forma geral, e uma parte da Igreja Católica mais conservadora, né? E é algo que a gente vai ter que conviver e vai ter que repensar, porque, de fato, eles estão tentando aí criar certo estado policial, né, que é muito complicado para a nossa democracia, né? Muitas pessoas serão afetadas se eles tomarem atitudes para penalizar esses setores, especialmente os homossexuais. É uma taxa enorme, né, o número de homossexuais que vem morrendo aí, não é que vem morrendo, que está sendo assassinado. A gente, obviamente, que agora o foco é a pandemia, obviamente, né, é um elemento que vem de fora, não foi construído internamente, mas essa taxa de homicídios, né, dos homossexuais, ela é recorrente. E também a questão das mulheres, as mortes das mulheres nos lares cresceu muito durante a pandemia, mas ela também é uma taxa que já vem aí de séculos, né, num crescente. Então, sim, existe aí uma demonização da ideologia, né, de uma forma mais geral, mas eles também estão defendendo uma ideologia. Na verdade, a demonização não é da ideologia enquanto visão geral. Eles estão demonizando, digamos assim, o que eles entendem que a esquerda defende, né? Então, para eles, tudo é comunismo. Então, existe uma incompreensão, digamos assim, enorme do que se entende por comunismo, por esquerda, né? Mas eles também defendem uma ideologia, que é a ideologia conservadora, autoritária, né? Como bem disse você mesma, né? Reacionária. Então, isso é também uma defesa de ideologia, né? De valores conservadores, né? De comportamentos conservadores. É interessante que eu tinha deixado para debater crise de democracia lá na última aula, né? E a gente está debatendo crise de democracia em todas as aulas. Então, todo esse debate está sendo feito, enfim, porque é uma preocupação constante de todos, né? Minha, sua, de todo mundo que está aqui. Então, a gente vai debater. Eu deixei a última aula para praticamente fazer um debate sobre o livro do Levitsky, né? De como as democracias morrem, né? Então, mas tudo está sendo debatido ao longo desse curso, né? Então, pode até ser que seja uma repetição do que a gente já está vendo, mas eu acho essa discussão primordial também, né? Como a democracia brasileira realmente está entrando, ela vem numa crise já, como você bem pontuou, ali desde 2013, né? Até com a eleição em 2014, quando o Aécio perde, começa a contestar as eleições. Então, já vem sendo construída uma crise, né? Também com a questão da corrupção, com a questão da própria demonização das ideologias, né? Hoje em dia, você colocar uma camiseta vermelha para ir no mercado, a pessoa te xinga de comunista, né? Então, isso é muito problemático, né? E
quase chegando ao fim aqui, tem uma pergunta do Gustavo e da Rafaela falando sobre a cláusula de barreira. Eu vou falar, né, da cláusula de barreira, principalmente na próxima aula, mas se ela não seria como se fosse um entrave para partidos que são pequenos, né, mas tem uma ideologia muito forte, como o próprio Novo, né, no campo da direita, o PSOL no campo da esquerda, o PSTU também no campo da esquerda, né, que são partidos ideologicamente mais sólidos, mais coerentes, mas se esse tipo de sistema não poderia causar um enfraquecimento desses partidos, né? Quer começar ou eu começo? Eu falo, então você complementa aí. Então, eu estava tentando ler aqui a questão da Sara, já li. Sim, eu concordo. Essa foi uma boa pergunta, viu? A gente até tinha falado ontem, né, Bruno? Das coligações. Falei, você vai falar, Bruno? Exatamente. Eu penso que a cláusula de barreira. Bom, essa eleição já não vai ter, vai ser o fim das coligações proporcionais, né? Então, sim, esses dois elementos, cláusula de barreira e coligações no Brasil, ajudaram a gente ter, sim, esse grande número de partidos, né? Além do sistema ser proporcionalista, né? Vai reduzir, e pelas projeções que a gente já fez, vai reduzir para uns 12 partidos, para vocês terem uma ideia. Né? Mais ou menos por aí, entre 15 a 12 partidos. Então, nós vamos ficar com um sistema que, segundo aí um estudioso chamado Sartori, seria um sistema já moderado quase. Ele fala entre 7 e 8 partidos, né? Mas se a gente calcular, a gente tem uns índices para calcular o que é partido efetivo, né? Vai dar entre 6 e 5 partidos. Então, nós estaríamos entrando num sistema multipartidário moderado, que eles chamam. Hoje nós estamos no sistema partidário extremado, né? Dado o número de partidos. E sim, agora, vai dificultar a entrada de partidos, sim, como o PSTU. O PSOL nem tanto, viu? O PSOL, pelas tabelas, se você botar lá, vocês vão ver, cresceu bastante a votação dele. Eu acho que ele passa pela cláusula de barreira e ele sempre tentou fazer menos coligações. Então, eu penso que o pessoal está bem. PSTU vai acabar, não vai ter jeito. PSTU, ele tinha 2 vereadores e ele perdeu na última eleição. Ele elegeu 2 vereadores em 2012 e em 2016 ele perdeu esses 2 vereadores. Então, ele está sem representante. Mas o PSTU nunca quis, né? Nunca foi um partido. O objetivo do PSTU é fazer propaganda política, né? Ele queria fazer revolução desde o início, e é por isso que eles lá em 92 saem do PT, que era a Libelu, e vai formar o PSTU, porque eles já brigavam dentro do PT, contrário às políticas lá do Lula, que sempre foram muito conservadoras para dentro do PT. As políticas do Lula, conservadoras, e o PSTU muito mais à esquerda, querendo fazer revolução no Brasil, mudar o sistema econômico de vez. Então, ele realmente ele vai perder, ele não vai conseguir, por dentro da democracia, que sempre foi o objetivo, né, tentar fazer revolução. Mas como ele não teve nunca apoio, então ele perde. PCB também, provavelmente cai. E aquele PCO, que é o Partido da Casa Operária, também devem cair. Todos esses partidos pequenos. E no campo da direita também, Partido Novo, mais liberal, né, mais neoliberal, muito forte. Eu queria chamar a atenção, ele teve 2,5% ou 2,6% dos votos para presidente e conseguiu aí ter uma bancada um pouco maior para eleger governadores. Então, ele cresceu. Para mim, o Partido Novo ele consegue ultrapassar esses limites da legislação, tanto da coligação quanto da cláusula de barreira, e consegue, sim, crescer. Ele é um partido interessante, né, porque ele vem representando aí os empresários, setores que são contrários ao Estado mais amplo, né? Eles querem um Estado mais reduzido, né, mais limitado, e o mercado que tenha mais controle desses setores de serviços, né, como saúde, educação. E no Brasil existe vários setores, né, muito a favor de um partido como esse. Tanto é que é um dos partidos que o Moro está namorando agora para entrar. O Moro ele pode tanto entrar eu já vi que ele Podemos, né, o Novo seria um outro partido, o próprio Patriotas seria um outro partido, e para mim o PSDB, mas aí sou eu dizendo, porque eu ainda penso que é possível a gente ter uma chapa em Moro e Dória, ou Dória e Moro, né? Que seria assim, invencível para o tal chamado centro democrático. Né?
Sim, Por aí. eu concordo, Socorro, com essa sua questão, né, que a tendência realmente é os partidos menores, né, bem menores mesmo nesse sentido, eles sumirem. Ou, na verdade, eles se juntarem a alguns já existentes, né? Isso não quer dizer que, por exemplo, que o próprio STU não faça algum acordo com o PSOL, né, e consiga entrar no PSOL. Claro que não, dificilmente vai mudar o nome, né, do PSOL, mas isso não significa que esses partidos não se aglutinem, né? Então essa é uma tendência também que a gente pode pensar. Mas também sobre essas cláusulas de desempenho, que a gente vai entrar na próxima aula com um pouco mais de calma, né? O que acontece? Elas são sempre feitas um ano antes de cada eleição, né? Então sempre nos anos ímpares tem reformas. Isso se eu não me engano, só 2 eleições no Brasil tiveram as mesmas regras. Sempre tem essas reformas. E o que acontece? Existe uma cláusula de desempenho que ela vai se tornar maior a cada ano, né? Então ela começou em 2018, vai ser maior agora em 2022, depois 2026, 2030 ela se torna, se eu não me engano, 2,5%, eu não me engano, seria o desempenho dos partidos. Só que o que acontece? Isso está sendo mudado a cada ano não eleitoral. Isso não significa que em 2021 exista uma nova lei, uma nova mini-reforma que mude essas cláusulas, né? Então, assim, a gente tem que sempre pensar que quem está fazendo essas mini-reformas são as pessoas que estão no poder. Então, isso não significa que eles também não façam mudanças, né, nos anos ímpares, com uma nova mini-reforma. E isso não significa também que o próprio STF não se posicione contra algumas reformas, como ele já fez, né? Alguns até o pessoal da GV, né, a Lara Mesquita, o Cláudio Couto, né, que são os estudiosos dessa área de reformas eleitorais, eles até falam que o STF participa muito quando ele não deveria participar, né, que ele deveria ficar mais na dele, porque ele está realmente politizando esse processo por meio da justiça. Ele não deveria fazer isso para algumas questões da cláusula de barreira, que a cláusula de barreira era até mais radical anteriormente, né? Se eu não me engano, em 2006, quando foi aprovado o primeiro projeto, estipulava em torno de 5% de cláusula de barreira dos votos, né? E isso depois foi sendo amenizado e com o STF se posicionando. Não passou, né? Não passou. E o STF ele tem legislado, né? E muitos analistas veem isso como uma questão negativa até. Então, assim, o que eu quero dizer às vezes, os partidos a tendência é eles realmente não passarem dessa cláusula, se aglutinarem, aí formarem mesmo um partido novo e diminuir o número de partidos, mas isso não quer dizer que existam novas mini-reformas. E aí que as coisas podem continuar do jeito que estão, né? Então, por exemplo, podem existir uma nova reforma e aí os partidos continuam tendo acesso aos fundos e por aí vai e continuam existindo. Então a gente tem que talvez esperar, né? Infelizmente também o próximo ciclo não eleitoral, né? Que daí a gente vai ver se não vai ter uma nova mudança. Certo? Eu também acho que é isso. Agora, o que eu quero sim, eu acredito que sim, mas não sei como é que vai ser. Vamos ver como é que assim, a cada mudança dessas, né, os partidos eles têm que se adaptar a esse novo contexto, né? E assim, o Brasil vai ser o Brasil como o mundo, né? Está vivendo esse choque da pandemia, né? E vocês em casa, né? Cada um tentando aí sobreviver aí a essa pandemia, foi algo que assim, vocês têm que pensar o Brasil pós, né? Antes e pós, é um corte, né? E conforme a capacidade de nossas lideranças político-partidárias de resolverem, né, em cada cidade, em cada estado no Brasil, a situação dessas famílias, de nós todos, mas eles vão estar se cacifando, né, e tendo maior legitimidade para continuar existindo. E os partidos vão tentar, obviamente, se adaptar, né, e fazer mudanças a partir de então, porque eles já vinham com essa grave crise política, como a gente tem comentado aqui rapidamente, porque depois também o Bruno vai destrinchar isso mais para frente. Então, essa questão da adaptação dos partidos é impressionante, ou seja, porque eles sabem que a democracia sem partido não tem como funcionar, né?
A gente pode até vir com um dispositivo que outras democracias têm, como a questão da candidatura avulsa, né? Que não precisa de partido para sair candidato. Vocês não falaram Sim. nada disso. Achei que alguém ia puxar esse assunto. No Claro que Chile ela tem, não né? está. Sempre tem. Ela não está em discussão no Brasil ainda. Claro que já foi, já está aí, mas não tem ninguém querendo mudar agora nada disso. Mas a gente já tem exemplos de democracia. Oi? Uma é esse ponto, e o outro, a questão das candidaturas avulsas, e o outro é a questão do voto deixar de ser obrigatório no Brasil, que é outra questão que sempre vem também, assim, em debate, em palestras que eu estou dando. E a outra, são dois mecanismos aí que o Brasil vai ter que pensar daqui para frente, sim. Né? Será que já está na hora? Eu não tenho opinião formada sobre se é melhor o voto ser facultativo ou continuar obrigatório, mas essa é uma questão séria para a gente pensar, já que a gente já vive mais de 30 anos dessa experiência democrática e as gerações já têm cada vez mais na experiência do voto. Então, talvez o nosso eleitorado já tenha um nível de informação, né, e de experiência democrática que já é possível, quem sabe, né, mudar um pouco esse mecanismo. Mas eu tenho dúvida se, de fato, ele não vai elitizar mais ainda o voto, né, se várias pessoas vão deixar de votar, e quanto menos pessoas incluídas, mais a democracia se torna fechada, e isso vai ter problemas para os partidos políticos, porque acaba que vários setores ficaram de fora dos processos decisórios, que mexem com a vida de cada um aqui, né? As nossas vidas, pessoal, é muito afetada pelo que se decide nas arenas políticas. Então, tenho consciência cada vez maior de que a participação de cada um aqui nos processos eleitorais é muito importante, independente se ela decide ou não no rumo que a gente gostaria que tivesse indo, né? E a gente só muda o rumo quando a gente não concorda participando. Então, é muito importante. Isso é que a gente chama de uma conscientização política, né? Do seu papel enquanto cidadão numa democracia. Então, independente se o voto é obrigatório ou não, a gente vai participar porque tem consciência da importância desse papel individual para que no coletivo ele tenha uma expressão e retorne políticas públicas de acordo com a visão de mundo que a gente tem, que seja ou que poderia ser a democracia brasileira. Tem que melhorar muita coisa. Então, né, depende um pouco mais de nós, né? E de eleger, de colocar, e nós mesmos, quem sabe, ser lideranças políticas expressivas, seja no condomínio, onde a gente participa mais diretamente, seja na escola onde a gente trabalha, na faculdade onde a gente dá aula, né, Bruno? Seja no sindicato, quem participa, na igreja, no grupo lá da igreja, onde ministra lá, onde participa com as crianças. A gente tem esse papel importante enquanto, digamos assim, enquanto visão de mundo que a gente acredita que seja melhor para a gente viver numa sociedade. É isso. Essa ideia, fechando aqui também, né, acho que não tem mais nenhuma pergunta, essa ideia da participação política ela é essencial, né? A gente fica, às vezes, esperando, né, eleição a cada 2 anos, sendo que a gente deveria participar da política no nosso dia a dia, né? Então, a gente tem que, talvez, tirar um pouco da participação política do âmbito do público e realmente fazer essa discussão no âmbito do privado, né? Então, o que a gente está fazendo aqui já é uma discussão da política no âmbito privado. A questão da participação em condomínio, a questão de participação em conselhos, né, do seu trabalho, por exemplo, isso é essencial, né, para você realmente se acostumar do dia a dia da democracia. Porque é somente quando a gente se acostuma com esse dia a dia que a gente torna ela com mais qualidade. Se a gente deixar realmente para somente participar da democracia a cada 2 anos, quando tem eleição, a gente não está envolvido no jogo democrático. Então, eu acho que isso é essencial mesmo, né? Todo esse debate sendo feito no nosso dia a dia, porque, afinal de contas, a política ela faz parte do nosso dia a dia, né? Em todas as nossas relações. Exatamente. Renato, tem alguma questão que eu perdi? Você pegou aí, só para a gente fechar? Não, são exatamente essas. Eu só precisava, para a lista de presentes, primeiro agradecer vocês dois, foi incrível. Se a Beatriz é a Beatriz Miranda ou Tomazini, se o João é o João Felipe Camargo ou o João Pedro, só Tá. para listar, para eu pôr aqui na lista de presença, e a Sony também, que eu não tenho esse nome na lista. Se ela puder falar qual é o nome dela para eu incluir aqui. Só isso. Isso, gente. Não esqueçam de colocar os nomes, tá? Para ficar certinho na lista de presença, para vocês terem o certificado depois.
Então, gente, eu acho que é isso, acho que não tem mais nenhuma questão. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui que ficaram até o final. Deu bastante discussão, acho que a ideia era essa mesmo, né? Trazer a Socorro, que é especialista no tema dos partidos, para a gente realmente entender o posicionamento de uma especialista que estuda, que com base na ciência, o fenômeno dos partidos. A ideia desse curso é popularizar o conhecimento científico, então nada mais importante aqui para a hora do que trazer uma pessoa que realmente faça isso no âmbito da ciência, que faça e que faz muito bem, né? Então, obrigado, Socorro, agradecendo novamente a sua presença, acho que foi ótimo, foi muito gratificante poder ter você aqui. Acho que todos gostaram, pelo que eu estou vendo aqui, o pessoal comentando, e eu espero que vocês continuem até o final, né? A gente tem mais, se eu não me engano, mais 3 aulas, né? Semana que vem a gente vai debater um pouquinho do sistema eleitoral, falar do financiamento de campanha, dá para falar tudo tranquilo. Depois a gente fala das políticas públicas e fecha com a crise da democracia no Brasil. Então, gente, obrigado, viu? Socorro, quer alguma? Agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente sempre aprende muito. Agradecer as perguntas, comentários. Tentei ler aqui, estava tentando acabar de ler. E se cuidem, né? E muita saúde para todos. E espero, quem sabe, né, vê-los aí em outras oportunidades. Parabéns aí ao Bruno pela iniciativa coletiva de estar fazendo esse curso, atraindo tantas pessoas para estar, então, entendendo um pouco melhor aí da política brasileira e da política de uma forma mais geral. Parabéns aí, viu? Muita força aí para vocês todos. Obrigado, Socorro. Até semana que vem, gente. Nos vemos terça-feira. Obrigado, viu? Deixa eu fechar aqui. Renato, obrigado, viu? Obrigado você. Socorro, tá aí ainda?